Muito bom dia, Souza. Muito bom dia, Paraíba. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, meus amigos e amigas, né, os internautas que nos escutam, que nos assistem, né, e nos vê ao vivo, né, e também depois, quando tem os seus devidos tempos para compartilhar, curtir, e ouvir, né, e nos ver. Eu fico grato a vocês, né, com a audiência de todos. Vou iniciar hoje com um assunto polêmico, né, como todos sabem, todos os dias, que o assunto aqui é futebol. Falando aqui de Bahia e Vasco da Gama. Daqui a pouco eu trarei o resultado dos outros jogos. Bahia 2, Vasco da Gama 1. Um jogo que o Vasco tomou o gol no primeiro tempo, mas mostrou força, reação, né, e muita dedicação dos atletas. Chegou ao empate ainda do primeiro tempo. No segundo tempo, com 10, 12 minutos de partida do segundo tempo, o árbitro covardemente, tendenciosamente, ladrão, a palavra mais certa é essa, expulsa o jogador David do Vasco. O jogador que vinha melhor em campo. O Vasco, enquanto estava com o time completo, o Bahia não estava tentando virar a partida de todo custo, mas o Vasco estava firme na marcação, explorando os contra-ataques, jogando como deve, como deveria. É uma partida que o Vasco estava jogando muito parecido com aquele jogo diante do São Paulo. Mas infelizmente a arbitragem brasileira, ela não é tendenciosa, que a palavra mais certa é uma quadrilha de corruptos, de ladrão que tem lá dentro da CBF. Quero saber até quando a CBF vai acolher esse tipo de bandido que o presidente fica ladeado deles. Eu não sou a favor que o Vasco seja beneficiado para ganhar uma partida. Porque se você é beneficiado numa partida e na outra que você não for, o resultado não aparece. Enganar o torcedor. Infelizmente, isso não me agrada. Eu não sou mais certo que ninguém. Eu não sou um profissional igual outros que tem no Brasil afora. Mas tem muitos profissionais que é igualzinho ou pior do que essa quadrilha de arbitragem que está hoje no futebol brasileiro. Porque vocês que fazem imprensa, mídia nacional, estadual, municipal, de qualquer parte do mundo, você que compactua com o erro, você que compactua com o ladrão, você é igual. Mas graças a Deus eu não compactuo com isso. Eu não sou a favor de time nenhum ser beneficiado ou prejudicado, porque o futebol é caro. Os clubes pagam milhões de folha de salário para os atletas e outras coisas. Muitos têm até problema jurídico, de atletas que saem, problema na justiça, enfim. E tudo isso custa muito caro. Um time está na Série A, aí manda um ladrão desse. Muitos erram por serem incompetentes, por serem, digamos assim, despreparados. Mas não era para errar tanto não, porque eles fazem curso para isso, o trabalho deles é esse. Eu acredito mais em ser tendencioso do que mesmo ser despreparados. Eu não sou clubista, eu não tenho paixão, eu gosto do futebol, sou apaixonado pelo futebol, mas por clubes não, até porque hoje eu estou aqui, olha, como formador de opinião e não como torcedor, certo? Quem não gostar dos meus comentários, tá aqui, pode clicar aqui,
dizer que tá jóia, pode dizer que tá horrível o que eu estou falando, mas a verdade eu não deixo de falar. Qualquer dia que o Vasco for beneficiado numa partida, no outro dia eu estou aqui falando o que aconteceu de certo ou de errado da partida. Hoje o Souza Esporte Clube vai jogar lá em Natal contra o América, jogo pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou assistir, vou escutar, e o que acontecer de certo ou errado, seja lá para que lado for, eu estou aqui para falar. Que muitos não têm coragem, né? Sabem mais do que eu não sou profissional, eu sou amador, certo? Agora tem muitos profissionais que são desqualificados, não tem coragem, só sabe do jogo porque sabe do resultado, não assiste, não acompanha, não lê as matérias, não acompanha os grandes sites que publicam a verdade, não fazem nada, é só dizer fulano ganhou, fulano perdeu, mas não sabe aqui multiplicar, diferenciar o que aconteceu na partida. Quando há um erro de uma arbitragem, só acha que só prejudica só aquele que estava jogando ali, né? No caso de Bahia e Vasco. Não foi só o Vasco que foi prejudicado, de forma alguma. O Vasco foi prejudicado sim, por ter jogado quase todo o segundo tempo com um jogador a menos, que estava jogando bem, infelizmente, isso foi expulso. Mas, e os 4 clubes que estão na frente? No caso, Flamengo, Botafogo, o próprio Palmeiras e outros aí. Então, o Bahia tinha 20 pontos, tinha 21 pontos, foi a 24. Passou o Palmeiras, passou o Botafogo e se igualou com o Flamengo. Entendo onde eu quero chegar. Se caso... Sim, o Bahia podia ter ganhado de 3-1, 3-0 do Vasco, com o Vasco com os 11 jogadores. Eu não estava questionando aqui não. Eu estou questionando aqui, eu não estou tirando o mérito do Bahia de forma alguma, que está um grande time de futebol brasileiro. Então um time muito bem montado, muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Inclusive o Rogério Ceni dá muita sorte trabalhando nos clubes aqui do Nordeste. Já lá para o Sul e Sudeste nem tanto, mas aqui no Nordeste ele se destaca muito bem. Quem acompanha futebol sabe do que eu estou dizendo. Se vamos aqui. Aí o Bahia hoje tem 24 pontos. Hoje quem lidera é o Flamengo, com 24 pontos. O Bahia é o segundo colocado com 24 pontos. O Flamengo tem 7 vitórias, 2 derrotas, 3 empates, coisa assim. E o mesmo número de vitórias, de empate e derrota que o Flamengo tem, o Bahia tem. Perde por questão de saldo de gols. Entenderam agora o que quer dizer? Se caso tem sido empate, o Flamengo estava liderando hoje com 1 ponto à frente do Botafogo e dos demais. E olha que eu não sou flamenguista, eu estou dizendo aqui a verdade, o que acontece quando um árbitro erra numa partida de futebol, erra não, quando ele rouba, prejudica, altera a tabela na parte de cima, na parte do meio, na parte de baixo. Entenderam agora o que quer dizer? Mas agora vamos trazer o resultado dos jogos de ontem. Campeonato Brasileiro, Série A, 12ª rodada. O Botafogo venceu por 2-1 o Bragantino, né? O Botafogo que tinha 20 pontos foi a 23. Cruzeiro venceu por 2-0 o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem dando uma freada também na tabela. Corinthians empatou em 1-1 com o Cuiabá. Juventude 2-1 no Flamengo. E aqui teve no jogo da briga da fugida do rebaixamento, Atlético Goianiense e Grêmio empataram em 1-1. Que nem eu falei aqui, Juventude 2, Flamengo 1. Bahia, que nem eu já falei aqui da polêmica aqui, Bahia 2, Vasco da Gama 1. Fortaleza 3, Palmeiras 0. Veja o que é o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, que semanas atrás levou de 5 do Cuiabá. O Cuiabá, que estava na zona de rebaixamento, se reabilitou-se nos pinhaços do Fortaleza. Então, Fortaleza 3, Palmeiras 0. Internacional perdeu de 2-1
para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vinha vários jogos também sem vencer, e era empatando, enfim. Então o Internacional perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro. Hoje, complementando a 12ª rodada, às 19 horas, Fluminense e Vitória. Outra briga também aí da parte de baixo da tabela, da zona de rebaixamento. Às 20 horas, São Paulo e Criciúma. São Paulo que vem daquela derrota goleada de 4-1 para o Vasco, e o Criciúma que vem de uma vitória de 2-1 diante do Botafogo Carioca. Vamos aqui, a Copa América ontem, o Canadá venceu a Jamaica por 3-1. A Venezuela venceu o México por 1-0. A Venezuela já está classificada para as quartas de final da Copa América. Série D, 10ª rodada. Grupo A3, que é o grupo do Souza Esporte Clube. Santa Cruz de Natal e Potiguar de Mossoró empataram em 2-2. O Santa Cruz, hoje, com esse empate, está no G4 com 13 pontos. O mesmo número de pontos do América. E logo mais à noite, às 20 horas lá no Arena das Dunas em Natal, América e o Souza Esporte Clube. O Souza que tem 11 pontos, né? Se o Souza vencer, chega a 14 pontos e entra no G4, que vai a 14, aí passa um ponto à frente do América e também do Santa Cruz. Já o Santa Cruz, no caso de um empate, vai a 14 pontos, porque ele tem 13, né? Vai a 14, aí fica na quarta colocação. O Santa Cruz permanece, vem para a quinta, e o Souza permanece na sexta, no caso de empate. O Souza melhora só a pontuação, mas permanece no mesmo canto. No caso de vitória do Santa Cruz, o Vitória assume a vice-liderança. O vice-líder é o Atlético Cearense com 16 pontos, né, e já jogou a sua 10ª partida. Só que o Atlético Cearense marcou 12 gols e sofreu 12, tem 0 gol de saldo. E já o América Natal marcou 11 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 4 gols. É por isso que uma vitória do América, ele sai da 5ª colocação e vai para a 2ª, no caso. Mas tomara que não, tomara que o Souza vença, para o Souza entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos trazer aqui a classificação dos clubes da Série C, que eu ainda não trouxe, né? Mas vocês vão ficar sabendo quem são os melhores hoje e quem são os piores. Após a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, quem lidera é o Volta Redonda com 22 pontos. Seguido na 2ª colocação o Atlético de Minas Gerais com 21. E em terceiro o Botafogo da Paraíba também com 21 pontos. Na 4ª posição vem o São Bernardo com 18. E na 5ª a Ferroviária de Araraquara. A Ferroviária de Araraquara, para quem não sabe, foi o que subiu no ano passado, que eliminando o Souza nas quartas de final, onde o Souza perdeu lá por 1-0 e aqui no Marizão só empatou em 1-1. Então o Ferroviário de Araraquara se classificou, subiu da Série C, da Série D para a Série C aqui no Marizão, na cidade de Souza, onde venceu lá a primeira partida e empatou aqui no placar de 1-1. Na 6ª colocação vem o Figueirense com 17 pontos, seguido do Tombense de Minas Gerais também com 17. E na última colocação, na 8ª do G8, é o Londrina lá do Paraná com 16 pontos. Olhando aqui no G8, o único clube do Nordeste que está no G8 da Série C é o Botafogo da Paraíba, porque a Série C, depois da primeira fase de grupo, se classificam 8, né? Nos outros pontos corridos da Série B e a Série A é o G4, né? Mas é o G4 que 4 vai direto para a Libertadores, né? Juntamente com o campeão.
e 2 disputa a pré-Libertadores. Já a Série C é diferente. Ela é um formato muito parecido com os campeonatos passados, só que é pontos corridos, né? Então, no G8, hoje da Série C, o único clube do Nordeste, né, no G8 é o Botafogo da Paraíba, que assume a terceira colocação com 21 pontos, juntamente com o Atlético. E na fase de baixo da tabela, né, na zona de rebaixamento, o 17º é o Floresta, clube daqui do Ceará. O Floresta é o 17º com 6 pontos. Seguido, né, na 18ª, o Caxias do Sul, que é lá do Rio Grande do Sul, também com 6 pontos. A nona colocação é outro time do Nordeste, o CSA de Alagoas, com 5 pontos. E na última colocação, na 20ª, com 4 pontos, o São José, também, que é do Rio Grande do Sul. Então, se terminasse hoje a Série C, a primeira fase de grupo, estaria rebaixado 2 clubes do Nordeste, que era o Floresta do Ceará e o CSA de Alagoas, né? E 2 clubes gaúchos, né? 2 clubes do Sul, que é no caso o Caxias do Sul e o São José, meus amigos. Foram esses resumos aqui, né, do futebol de hoje, que nem eu trouxe o assunto polêmico no início. Goste quem gostar. Eu não estou aqui para agradar a todos, nem desagradar a todos. Mas são os fatos que eu trago aqui, que muitos não trazem. Vocês que me assistem no dia a dia, vocês vão ficar sabendo de muitas coisas que acontecem no futebol, que muitos sabem, mas não falam. Não tem coragem ou compactua com as coisas erradas de futebol. Inclusive corrupção, que Deus me perdoe, mas eu detesto corrupto. Eu não cooptuo com corrupção, porque não leva ninguém para frente. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai para corrupto e desonesto. Aqui eu quero mandar um abraço à minha amiga Marinês Diniz, lá em Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Marinês Diniz é diretora da rádio MDJ, lá de Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Aqui eu mando um abraço para meu amigo Juscelio Diniz, lá no distrito de São Pedro, na cidade de Santa Cruz. Meu amigo Carlos Antônio, lá em João Pessoa, que é o coordenador do Núcleo Social Cultural Futebolístico, que é o coordenador do futebol amador do estado da Paraíba. Juntamente com meu amigo Matheus e o professor Ângelo, que fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Humano do estado da Paraíba. Eu mando um alô para a grande palmeirense e torcedora do São Esporte Clube. Ontem não deu, né, Mariana Moreira? Ontem o Palmeiras não deu certo, perdeu de goleada para o Fortaleza. Também torcedora forte do São Esporte Clube. Estou aqui na torcida, claro que o Souza vença, para entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro da Série D do Grupo A3. Mando um alô aqui para meu amigo Lula do Espetinho, né? Lula do Espetinho, que é o língua de aço, né? Meu amigo Eduardo Palmeirense, também, né, Eduardo, não deu. Meu amigo César Abreu, né? Dessa vez não deu tudo normal, nem tudo certo, né? Um abraço aqui para minha amiga Vânia Pereira, lá em Serra Telada, no estado de Pernambuco. Que nem lá também Suzana Oliveira, lá em Iguatu. Falar nisso também, hoje o Iguatu joga com o Maracanã, né? Um clássico regional. Eu acho que está muito cheirando a um empate esse jogo de hoje entre Iguatu e o Maracanã, que é lá da cidade de Maracanaú, cidade metropolitana de Fortaleza. Aqui eu mando um alô também para Mariana Lopes, lá no Projeto Maris, que é filho do nosso amigo Zé Antônio, né, e a nossa amiga Mônica Lopes. Elizabeth Oliveira, lá em Palmas e Tocantins. Também meus amigos lá do Distrito de Pedra Redonda, que nos acompanham, nos assistem. Sobre os meus comentários aqui, vocês podem opinar aí embaixo, podem comentar, curtir, achar que eu extrapolei, mas que é verdade que nos quadros da CBF está, digamos assim, está poluído de ladrões,
né, de árbitros aí mal intencionados, porque não quero dizer que o cara que faz curso todos os anos na CBF não sabe apitar uma partida. Tem uns que são despreparados, isso existe. Em todo setor de trabalho profissional tem o bem, tem o mal, tem o desqualificado, como tem também o safado. Em toda classe social existe esse tipo de gente. Aqui, rapaz, eu também alô para os vascaínos, Marcos Martins lá em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Bruno Menezes lá em Lucena, litoral sul paraibano, né? Meus amigos Cícero Paulino, rapaz, lá no sítio Fagundes, na São João do Rio do Peixe. Esse Paulino, que era o zagueiro do Fagundes Futebol Clube, né? Que era o antigo Brasil do Serrote. E também a meu amigo que nos escuta todos os dias, Antônio Vieira, meu sobrinho Ciderlan, lá em Pedra Redonda, e Derlan, que é mais conhecido como Pinha, mas que nunca amadurece nem cai, né? Tá sempre em ativa, né? Um abraço para você, meu sobrinho. Meu irmão Aurélio lá no distrito, né, de Lagoa dos Estrelas, e meu irmão Feliciano lá em Parnamirim, cidade metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Pois é, meus amigos, de futebol hoje era só. Amanhã, se Deus quiser, com a paz do Senhor, com saúde, paz, felicidade e muita tranquilidade e sabedoria para trazer as informações do futebol correta, como o fato acontece. Não é criando fake, não é criando mentira, nem com clubismo, porque não sou clubista e nem sou lunático. Um bom dia a todos, forte abraço.